E o Senado aprovou a medida provisória que cria o Gás do Povo. Quero ouvir a Guta Pini sobre isso, porque esse novo programa vai substituir o auxílio em dinheiro pela recarga gratuita de botijões de gás de cozinha para 15 milhões de famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo. O benefício prevê 4 recargas anuais para famílias de até 3 pessoas e 6 para famílias maiores. A medida, que segue para a sanção presidencial, também inclui uma nova modalidade para a instalação de sistemas de baixa emissão de carbono e biodigestores em áreas rurais e cozinhas comunitárias, com o objetivo de gerar gás metano. O deputado Nicolas Ferreira, Guta, publicou um vídeo nas redes sociais criticando o programa. Vamos ouvir um trecho e, na sequência, eu quero a sua análise. É óbvio que eu votei contra o projeto Gás do Povo do Lula, porque eu sou a favor do Gás dos Brasileiros, que é um programa que já existe e que o Lula só quer complicar. Antes o auxílio ele caía direto na conta da mãe de família, ela decidia onde comprar. Agora, o Lula quer te obrigar a buscar o seu gás em revendas credenciadas pelo governo, sem prazo claro de quanto tempo você vai ter esse benefício, sem autonomia, sem liberdade. E no final das contas, vai deixar o seu gás mais caro e com a finalidade de manter as pessoas presas para ter voto nas eleições. E o povo sabe disso, mas não custa perguntar. Se a pobreza caiu, como o Lula disse, por que 50 milhões de brasileiros ainda dependem de gás gratuito para cozinhar? Essa daí a esquerda não sabe responder. Diga, Guta. Dani, o Nicolas Ferreira foi um dos poucos deputados do PL, inclusive, que votou contra essa matéria. E ela foi aprovada também no Senado Federal, com apoio também da oposição. Então, Dani, é lamentável o que nós vivemos hoje no país, porque, veja, o Lula, ele está longe de ser bobo. Ele é um político muito articulado, ele está aí no poder há quanto tempo, quantos mandatos o PT gere esse país e veja, agora o ano mal começou e ele já conseguiu aprovar esse projeto populista. Veja, é o gás do Lula. Olha só que presente que o Lula ganhou, inclusive da própria oposição, que votou junto com os petistas para aprovar esse projeto. Agora, veja, como o Nicolas bem disse, o projeto era de transferência da renda de um dinheiro, e daí a população beneficiária desse programa comprava o gás. Agora vai passar por um período de transição, é metade no dinheiro, metade o próprio botijão de gás. E vai ter uma transição para no futuro ser só o botijão, com empresas cadastradas. Então, acho que nós já podemos prever aí lá na frente uma CPI do botijão. Porque quem são essas empresas? As informações que nós temos de bastidores é que houve um forte lobby dentro do Congresso Nacional de Empresas para que esse projeto fosse aprovado. Então, veja só, e com apoio de parlamentares da oposição, tanto na Câmara quanto no Senado. Um excelente presente para o Lula nesse ano eleitoral. São 15 milhões de famílias beneficiadas, multiplica aí por 3 ou 4 pessoas nessas famílias, quem tiver aí idade de votar, quantos eleitores o Lula conseguiu com esse projeto. Então, Dani, é lamentável que mais uma vez a gente veja o populismo ganhar espaço no nosso país, também com o apoio da oposição, e obviamente que ninguém é contra programas sociais, o povo estertora aqui no nosso país, a pobreza, a desigualdade, mas como é que a gente vai acabar com isso? Não é com programas populistas, é que a pessoa consiga ter as condições para ela, com o seu próprio trabalho, conseguir comprar itens básicos, como um gás de cozinha. Mas não, a gente só fica perpetuando aqui no nosso país o populismo. E mesmo com aqueles parlamentares que se dizem de direita e que querem fazer diferente. Se é para fazer igual o PT faz, o que essas pessoas estão fazendo lá? Que bandeira de direita é essa? Voltando também na aprovação que aconteceu também na Câmara e no Senado, desse aumento dos servidores públicos lá no Senado, que eles vão conseguir, inclusive, dobrar o salário em muitos casos, o Senado e a Câmara, eles aprovaram também um dia de folga a cada 10 dias de trabalho de um determinado grupo de servidores, aqueles que têm alguma função de confiança. Imagine, trabalha 10 dias, você ganha um dia de folga. Ou um dia de folga a cada 3 trabalhados.
Então, é no mínimo um dia de folga a cada 10, ou no máximo um dia de folga a cada 3 trabalhados. Quem que tem isso? São essas férias no meio ali da semana. E, além disso, se o servidor não usufruir desse direito a essa folga compensatória, ele pode receber isso em dinheiro. Então, veja só que pacote que o Congresso Nacional aprovou de ontem para hoje. Esse gás do povo, que é o gás do Lula, e esse reajuste para servidores. Realmente começamos o ano muito mal. PL da dosimetria, tratar desse veto até agora nada. CPI do Banco Master, vamos ficar aí à mercê da boa vontade de Davi Alcolumbre, mas o populismo segue tratorando esse país e dessa vez com apoio também da oposição. Pois é, doutora Kátia Magalhães, essa decisão, esse novo programa, aliás, faz parte de um pacote, dito pacote de bondades. Tem ao menos 8 programas que integram, junto aí com o Gás do Povo, tem crédito consignado privado, tem isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000, tem reforma Casa Brasil, tem Luz do Povo, tem a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Tudo isso, obviamente, pressionando ainda mais a inflação, dificultando, como a gente conversava há pouco com o Alexandre Bertoncello, o controle das contas públicas, das finanças públicas, e isso para ajudar as pretensões eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai tentar a reeleição? Daniel, veja, com exceção dos 4 anos Bolsonaro, nós somos governados ou desgovernados desde 2003 pelo lulopetismo. Esses programas sociais, eles são emergenciais, ou seja, eles se destinam a suprir uma necessidade muito premente de uma população, se tanto dentro do prazo de uma geração, e uma geração considerando juridicamente que são no máximo 16 anos, né? Então, observe, Lula, desde 2003, não conseguiu impulsionar crescimento algum, crescimento sustentável algum. Lula não fez um avanço em pautas de educação, em pautas de qualificação das pessoas, em pautas de empreendedorismo. Muito pelo contrário, vem desde 2003 instilando o mais puro assistencialismo, convencendo as camadas mais de baixo da população a viverem sustentados pelo Estado e não a irem buscar o seu próprio sustento, o que é extremamente tóxico. E nesse ano, nesse infeliz ano de 2026, infelizmente, já entramos com o pé esquerdo. Nós estamos vendo um parlamento dedicado a aprovar as pautas de Lula, inclusive com votos da dita direita, da dita oposição, que não está fazendo oposição coisíssima nenhuma. Já temos mais de 3 anos aí de governo desse ex-condenado, um bandido, sem sombra de dúvida, uma pessoa toda envolvida em falcatruas ali, em corrupção passiva, lavagem de dinheiro. O que fez a oposição para defenestrar esse senhor? O que fez em termos práticos? Absolutamente nada. Enquanto isso, as pautas prementes para o país seguem dormindo. A PEC do fim do foro segue dormindo. A anistia, nada de dosimetria. Essa dosimetria é uma farsa. A anistia que nos foi prometida, inclusive com essa presidência de Hugo Mota e Altineu Cortez, nada. Nem pensar em anistia. O fim das decisões monocráticas. Cadê? Cadê o fim das decisões monocráticas? Nem pensar, né? Nem pensar em pautas referentes à reforma do judiciário, nem pensar em rediscutir o papel do TSE, que é um tribunal que sequer deveria existir, nem pensar em nada disso. Nós temos um Congresso muito servil que vai ali rolando essas CPIs que acabam sendo comandadas na prática por togados, e inclusive temos a perspectiva concreta dos próximos passos da CPMI, do INSS, numa eventual oitiva de Daniel Vorcaro, mas que parece vai ser chancelada por Dias Toffoli, ou seja, tem um
parlamento sem qualquer autonomia, sem usar a sua autonomia, e uma direita que não ousa ser direita, muito menos oposição. Que vexame! E pensar que isso tudo nos custa caríssimo e a partir da semana vai nos custar mais caro ainda com esse aumento pornográfico para os servidores parlamentares, acima de um teto de gasto que já é mais furado do que qualquer outra coisa, é só furo. Esse teto não existe, é mais uma ficção dessa republiqueta bananeira de farsa. Está na hora de mudar esse parlamento, só que esse parlamento só vai poder ser mudado, e esse é o grande nó que a gente vive atualmente. O parlamento só vai conseguir ser mudado se os políticos de agora se empenharem minimamente em frear togados, porque não vamos nos iludir. Nesse atual sistema, só vão ser eleitas as figuras que não acarretarem riscos concretos ao establishment, né? A esse status quo dessa ditadura de toga que nos desgoverna. Então, políticos teriam que voltar a ser políticos para fazer com que juízes voltassem a ser juízes. Mas essa não é a preocupação atual da nossa classe política. Eles querem mesmo capitalizar seus votos, inclusive aderindo a programas populistas e pornográficos como esses que a gente acabou de discutir. Lamentável.